Bom, agora teremos um painel sobre um tema que eu particularmente adoro. Vamos falar sobre ESG, dando ênfase no E, no meio ambiente. Mas antes de dar início ao nosso painel, gostaria de lembrar vocês que a nossa editora também tem uma revista que fala só sobre meio ambiente, ecologia, economia verde, energia limpa, moda circular. Quer saber mais sobre a VID? Siga-nos nas redes sociais em Mundo VID. E a nossa primeira mulher da parte da tarde, a painelista Luana Silvert Preto, trará temas sobre o Instituto Trata Brasil, o qual ela preside. Luana, a palavra é sua. Olá, meu nome é Luana, eu sou presidente executiva do Instituto Trata Brasil e estou aqui para falar um pouquinho a respeito de saneamento básico no Fórum Paulista de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Bom, falando um pouquinho de saneamento básico, o saneamento ele tem uma correlação não apenas com o ODS 6, água e saneamento, mas também com vários outros objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, como erradicação da pobreza, vida saudável, educação de qualidade, equidade de gênero, desenvolvimento econômico e social, o combate às alterações climáticas e também a questão de oceanos, mares e recursos marinhos. Ou seja, o acesso à água e à coleta e tratamento de esgoto pode ser uma grande força motriz de desenvolvimento econômico e social do nosso país e também do estado de São Paulo. Bom, aqui estão os grandes números em relação ao saneamento básico no nosso país. Nós temos hoje 84% da população com acesso à água, ou seja, ainda temos 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada, né? Temos 55% da população com acesso à coleta de esgoto, ou seja, 100 milhões de pessoas sem acesso à coleta, e de todo esgoto gerado, apenas 51% desse esgoto é tratado. Ou seja, ainda despejamos mais de 5.500 piscinas olímpicas e esgotos sem tratamento em nossos rios e mares. De toda a água produzida no país que chega, né, antes de ela chegar na casa de cada cidadão, 40% desse volume de água produzido é perdido, ou seja, mais de 7.000 piscinas olímpicas de água tratada são perdidas diariamente no nosso país. Quando a gente avalia a questão de investimento, o investimento médio por habitante por ano no país é de R$ 82, né, por ano por habitante. Bom, esses dados de saneamento, quando a gente avalia as diferentes regiões do nosso país, eles são bastante diversos, né? Então, temos, por exemplo, a região norte, com 60% da população com acesso à água e 14% de coleta de esgoto, enquanto a região sudeste, né, com 91% da população com acesso à água, 81% de coleta e 58% de tratamento de esgoto. A gente avalia o volume de investimento e a priorização em relação ao tema de saneamento básico, esse indicador também é bastante diferente. Então, enquanto na região norte temos R$ 50 por ano por habitante sendo investido em saneamento básico, na região sudeste, esse investimento é de R$ 95 por ano por habitante. Quando a gente avalia especificamente o estado de São Paulo, nós temos 98% da população com acesso à água, 94% de coleta de esgoto, 70% do volume de esgoto coletado é tratado, né? E temos uma média de investimento de R$ 126 por ano por habitante em saneamento básico, ou seja, muito superior a outras regiões do nosso país. Quando a gente avalia as 100 maiores cidades do nosso país, nós divulgamos o ranking, né, em relação ao saneamento básico dessas 100 maiores cidades. Das 5 melhores cidades, nós temos 3 delas no estado de São Paulo, ou seja, o estado de São Paulo ele tem ótimos indicadores em termos de saneamento básico e algumas cidades, como por exemplo no caso de São José do Rio Preto, né, é uma cidade que já atingiu todas as metas do Marco Legal de Saneamento Básico, que estipula que até o ano de 2033, 99% da população precisa ter acesso à água e 90% da população precisa ter acesso
a coleta e tratamento de esgoto. Quando a gente avalia as piores cidades em termos de saneamento básico, grande parte delas está localizada na região norte do nosso país. Ainda assim, ainda que o estado de São Paulo tenha bons indicadores quando comparado à média nacional, né, no ano de 2021, o estado despejou mais de 896 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento por dia na natureza, né? Ou seja, ainda temos uma necessidade de avanço, porque esse esgoto bruto que está indo para os rios e mares causa poluição, né, e piora a qualidade de vida da população que reside no estado. Bom, esse esgoto bruto que está sendo lançado, ele acaba poluindo diversos ícones do turismo e prejudicando o turismo das diferentes regiões do nosso país. E, em paralelo, também afeta diretamente a saúde da população, com doenças como dengue, esquistossomose, leptospirose, a própria diarreia, né? Então, o saneamento ele está totalmente relacionado à saúde da população e à preservação do meio ambiente. Quando a gente avalia os dados no cenário nacional, nós tivemos mais de 273 mil internações por conta de doenças de veiculação hídrica no nosso país e mais de 9 mil internações por conta de doenças de veiculação hídrica apenas no estado de São Paulo. Ou seja, temos uma necessidade de um grande avanço, né? Porque aqui estamos falando apenas das internações. Imagina as pessoas que ficam doentes e muitas vezes ficam nas suas próprias residências, né? Não podendo exercer as suas atividades, seja de trabalho formal ou informal, seja de estudo, no caso das crianças, por conta de doenças de veiculação hídrica. Então, a universalização do saneamento no Brasil poderia gerar mais de 1,4 trilhão em benefícios sociais para a população do nosso país como um todo, né? O saneamento, como eu falei anteriormente, ele promove saúde e dá maiores condições para que as pessoas possam trabalhar, desenvolver as suas atividades e da mesma forma que as crianças têm um melhor aproveitamento escolar, um menor atraso escolar e uma maior nota no Enem, e, consequentemente, isso gera renda e poderia tirar mais de 37 milhões de pessoas de situação de extrema pobreza, né, no nosso país. Quando a gente fala da vida da mulher brasileira, ela é a maior impactada pela falta do saneamento básico, né? A mulher é quem muitas vezes não pode trabalhar, né, fora da sua residência por ter que cuidar das crianças ou ainda dos demais membros da sua família, né? O país, a universalização do saneamento no Brasil retiraria 17 milhões de mulheres de situação de extrema pobreza, e na região sudeste ainda teríamos a oportunidade de tirar mais de 4 milhões de mulheres, né, de situação de extrema pobreza, com o avanço dos indicadores de saneamento básico. Bom, esse 1,4 trilhão de reais em benefícios econômicos e sociais que a universalização do saneamento traria, viria, né, tanto com as obras de infraestrutura que seriam realizadas, quanto com a redução de custos com saúde de mais de 25 bilhões de reais, de ganho com turismo de mais de 80 bilhões de reais, de ganho com produtividade e renda, né, mais de 430 bilhões de reais, e também, né, ganho com valorização imobiliária, porque muitas vezes o acesso à água e a coleta e tratamento de esgoto dá dignidade para o ser humano, né, uma conta muitas vezes no nome que a pessoa não teria, né, sem o acesso ao saneamento básico. Quando a gente avalia o indicador de acesso à água do nosso país, essa linha em azul claro é o indicador do Brasil, a gente vê que esse número pouco avançou nos últimos anos, de 2017 a 2021, né, tivemos um avanço muito pequeno. Quando a gente avalia a coleta de esgoto, esse indicador avançou muito pouco também, né? No ano de 2017, tínhamos 52% da população com acesso à coleta de esgoto e 55% no ano de 2021. Quando a gente avalia o índice de tratamento de esgoto, esse avanço foi muito pequeno, também 45% em 2017 e 51% em 2021. Né? Se a gente projetar essa linha de tendência de crescimento futuro, é muito difícil a gente pensar em atingir
né, os 90% de coleta e tratamento de esgoto até o ano de 2033, sem haver um aumento no volume de investimentos e na priorização do tema saneamento básico, né? Quando a gente avalia o índice de perdas, ou seja, o quanto a gente perde de volume de água entre a saída de uma estação de tratamento de água e a casa do cidadão, né, esse volume de perdas, lembrando que quanto menor esse número, melhor, né? Em 2017, esse número no nosso país era de 39%, hoje é de 40%, ou seja, piorou nos últimos anos, né, o índice de perdas no país como um todo. E nada acontece sem investimento, né? Então, a gente pode ver que o investimento em saneamento básico ele evoluiu muito pouco nos últimos 5 anos. Essa média de investimento é de R$ 82 por ano por habitante em 2021, né? E quando a gente avalia as 20 melhores cidades em termos de indicador de saneamento básico no nosso país, a gente vê que o investimento em saneamento básico é muito maior nessas cidades, e não é à toa que os indicadores são muito melhores do que, né, no nosso país como um todo, ou seja, isso demonstra que o investimento em saneamento básico ele se traduz em obras que se traduzem em um maior percentual da população com acesso ao serviço, né? E quando a gente olha as 20 piores cidades, né, do ranking do saneamento básico divulgado pelo Instituto Trata Brasil, a gente vê também, né, que esse investimento é muito baixo, né, ou seja, R$ 55 por ano por habitante. Saneamento está totalmente correlacionado com a pauta ESG, né? Quando a gente fala de saneamento, a gente fala numa estratégia climática em geração de energia elétrica, 3% do volume de energia gerado no nosso país é consumido pelo setor de saneamento básico. A gente fala em gestão dos recursos hídricos, porque o saneamento ele tem uma correlação direta, né, com a gestão da bacia hidrográfica, com a captação de água e o retorno dessa água tratada para uma bacia hidrográfica. A gente fala na dimensão social, porque a vida das pessoas é extremamente impactada por essa gestão de recurso hídrico, e a gente fala também de governança e economia, né? Quando a gente entende o consumo de água nas bacias hidrográficas no mundo como um todo, o setor de agricultura ele consome 70% da água doce no mundo, né? E a gente vê que cada vez mais haverá uma disputa entre, né, os diferentes setores e o volume de água consumido por cada um deles. E isso demonstra que cada vez mais a gente precisa ter processos eficientes, processos que tragam menor consumo de água na indústria, na agricultura e uma gestão mais eficiente também nas operações de saneamento básico por parte das concessionárias. Existe um estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil que demonstra que se nós mantivermos um índice de perdas de 40% e até o ano de 2040 a temperatura da atmosfera aumentar 1 grau Celsius, nós vamos precisar captar 70% a mais de água dos nossos rios. Ou seja, se hoje nós já vivemos situações de estresse hídrico, né, de conflito, muitas vezes por esse bem tão precioso que é a água, se nós não priorizarmos esse tema, ele vai ficar cada vez mais crítico para o futuro, né? Então, a gente vê cada vez mais uma mudança na sazonalidade das chuvas, a gente vê enchentes, secas extremas, né? E a gente precisa, então, né, fazer a gestão adequada e a governança entre os diferentes atores, seja o setor econômico, o setor, né, de uso de uso intensivo, né, dessa água, o setor de concessão e de abastecimento e coleta e tratamento de esgoto, para que a gente possa, né, ter um futuro mais sustentável de uso desse recurso tão precioso. Bom, o saneamento ele traz uma possibilidade de mudança de vida de toda uma geração, né? É a base para a promoção de saúde, de educação, de geração de renda e precisa ser priorizado. Pensando que o uso da bacia hidrográfica é o mesmo, seja para captação de água, seja para o lançamento do esgoto in natura. Então, a gente precisa priorizar esse tema e cobrar que haja o avanço, né, em relação aos indicadores de saneamento, tanto no estado de São Paulo quanto no país como um todo, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida da população do nosso país. É isso, agradeço o tempo nesse fórum tão importante e desejo a todos
excelentes palestras no decorrer do fórum. Muito obrigada.